Oi, gente, retornando o nosso conteúdo, né? A gente vai ver então agora as características e situações comuns que os pacientes atendidos na urgência e emergências por fisioterapeutas, né? A gente vai ver que a maioria desses pacientes que procuram as unidades de urgência e emergências são com queixas de distúrbios musculoesqueléticos, né? Principalmente com dor, e isso causa muita ansiedade. E uma grande parcela desses pacientes, né, recebem, né, que a gente recebe, são idosos, né? E segundo a Organização Mundial de Saúde, e a CDCS, né, a cada minuto, 9 pessoas morrem devido ao trauma em todo o mundo, né? E uma das principais coisas que a gente vai, né, tá atendendo são as quedas em idosos, né? As lombalgias e os entorses de tornozelo. Dentre as quedas dos idosos, as principais consequências, né, estão aí as fraturas, com grandes proporções de morbimortalidade. E para esses pacientes, a hospitalização é um risco para o declínio funcional, o que pode levar aí à perda da independência, né? Isso devido à imobilidade, ao acamamento, né? E essa capacidade funcional diminuída, né, durante uma internação aguda, ela é então de natureza multifatoriais. E aí inclui, né, a falta de atividade, a imobilidade, os efeitos das doenças agudas no contexto, né, de doenças crônicas e vulnerabilidade desses idosos, né, a polifarmácias e as deficiências nutricionais, né? E como consequência, a gente tem aí redução da força muscular, reserva fisiológica diminuída e aumento do risco de quedas, né? Aqui está uma imagem mostrando uma fratura de pelve, né? Com fraturas do ramo ilho púbico e isquio pubis, né? Que sem instabilidade, né? E entre as atividades voltadas para emergências nos distúrbios musculoesqueléticos em idosos, a gente destaca, então, a avaliação física para conhecer, né? O desempenho funcional desse paciente, auxilia as orientações nas transferências desses pacientes, deambulação, utilizando auxílios de marchas como andador, orientações e indicações de como realizar esses exercícios, né? Para isso, a gente pode usar o treinamento de força, alongamento muscular, medidas de correções posturais, né? E exercícios físicos para coordenação, né? E para o próprio paciente sobre supervisão, tá? Dentre as lombalgias, né, ela é caracterizada como uma dor e desconforto abaixo da margem costal e acima das dobras glúteas inferiores, com ou sem dor em membros inferiores, né? E ela pode ser dividida como aguda, classificada, né, como aguda, subaguda e crônica. A aguda é aquela dor que persiste, né, por até 6 semanas. A subaguda é aquela dor, né, que persiste entre 6 a 12 semanas, e a dor crônica é aquela dor lombar que persiste aí por mais de 12 semanas. E essa lombalgia, ela é classificada em categorias do tipo 1, 2 e 3. O tipo 1 são aquelas lombalgias consideradas como bandeira vermelha, que a dor ela é relacionada a outra condição, como uma infecção, câncer, doença vascular, osteomielite, fraturas, né? A tipo 2 são aqueles pacientes que apresentam radiculopatia, né, que é aquela dor irradiada para membro inferior. E o objetivo da avaliação nesses pacientes é determinar se eles têm algum déficit neurológico importante, né? A maioria desses pacientes exige tratamento de dor, educação e encaminhamento ambulatorial, né? A do tipo 3 são pacientes com dor inespecíficas nas costas, né? Que inclui situações que não estão claramente, né, relacionadas à condição clínica ou com a radiculopatia. E aí eles, então, necessitam ser encaminhados, né, para um especialista em dor.
Aqui mostrando, né, uma fratura de L1 do corpo vertebral, né, estável, tá? E aqui uma imobilização com colete, né, que é o tratamento conservador. Então, o tratamento fisioterapêutico da dor lombar aguda, sem patologia grave, né, ou seja, excluídos os pacientes de bandeira vermelha, são então exercícios, calor superficial, terapia manual, alta, né? Na alta recomenda-se o encaminhamento para um programa de exercício individual ou em grupo, né? E exercícios para prevenir novas recidivas. E a próxima patologia que a gente atende muito, né, nos serviços de urgências e emergências, são os entorses de tornozelo, né? Eles estão os mais, eles são os mais prevalentes aí nos nossos atendimentos. A maioria desses entorses, né, ocorre a partir do mecanismo de inversão do pé, né? 85% dessas lesões, né, causam lesão apenas no ligamento talofibular anterior. A segunda estrutura mais acometida é o ligamento calcâneo fibular, né? Na origem do ligamento fibular. Geralmente, essa lesão está associada, né, à lesão do ligamento talofibular anterior. E o vetor traumático, né, é uma força em inversão com rotação interna e flexão plantar do pé, né? E essa força, ela excede a amplitude de movimento, né, dos ligamentos laterais, resultando então numa lesão, né? Então aqui mostra a figura mostrando o ligamento talofibular anterior, o ligamento talofibular posterior e o ligamento calcâneo fibular. As entorses, né, de tornozelos mais complexas, né, envolve tanto o ligamento talofibular anterior como o ligamento calcâneo fibular, além de apresentar fraturas, né? Então aqui a gente mostra, né, um raio-x mostrando fratura do maléolo lateral, do maléolo medial e da parte distal da fíbula, né? E aí, as entorses são classificadas, né, em graus, né, conforme a sua gravidade. Então, a gente tem a entorse grau 1, né, que o ligamento foi estirado, mas não foi rompido, a articulação está estável, o teste de gaveta anterior é negativo e o paciente apresenta mínima dor e edema, com função articular pouco afetada e consegue transferir peso, né? No grau 2, o ligamento foi parcialmente rompido. Existe alguma lacidão, né, ou frouxidão, tá? No teste de gaveta anterior, a gente consegue ver esse movimento, né? E o paciente apresenta moderada dor e edema, com transferência parcial de peso ou não. Já no grau 3, né, o ligamento ele foi completamente rompido. A articulação está instável, né? O teste de gaveta anterior é positivo e o paciente apresenta dor intensa, edema, hematoma e perda da função. E ele é incapaz de transferir peso, né? E aí o tratamento das lesões grau 1, né, e grau 2 geralmente são conservador, ou seja, não necessita de cirurgia. O tratamento, né, é uma, um tempo de repouso para o tornozelo, né, com ou não imobilização, normalmente com tala, tá? Crioterapia, bandagens compressivas, elevação do membro afetado para prevenir edema, né? A analgesia e a mobilização precoce. E cerca de 25 a 40% das entorses de tornozelos estão associadas às lesões recorrentes ou disfunções prolongadas, né? E alguns autores posturam que essas complicações comuns são resultado de um tratamento inadequado, né, de uma lesão aguda, tá? E aí, gente, terminando, né, o nosso conteúdo,
a gente viu, né, que nós fisioterapeutas que trabalhamos aí nas unidades de urgência e emergência, a gente trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar, né? E aí a gente tem que falar dessa importância, né? A equipe multidisciplinar, ela é a integração e a articulação de diferentes profissões colaborando um com o outro, né? E além dessa colaboração, existe a troca de saber, né? E ela tem a finalidade de melhorar a assistência para esses pacientes, né, que procuram as unidades de urgências e emergências. E o fisioterapeuta, ele pode auxiliar na seleção, né, de uma medida de resultado mais apropriado no caso de comprometimentos cinéticos funcionais, né? E aí as práticas interprofissionais colaborativas nas emergências, elas proporcionam então a diminuição de conflitos, de omissão de cuidado e de repetição ou desperdício de recursos, né? Então aqui mostra então a importância dessa equipe multidisciplinar. E aí, né? Aqui é um gatinho bombeiro, né? Atuando aí nas urgências e emergências, né? Estudem, tá bom? Nosso conteúdo vai estar lá no AVA, tanto a parte 1 como essa parte 2, tá certo? E, e depois, né, vai ter aí a APS que vai ser aberta na segunda-feira, tá bom? Bom estudo para vocês.